Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo aqui é mais daqueles tira dúvida, né? Para dar uma força aí a essa galera que tem um contrato comigo, né? Tem gente que tem um contrato de suporte, né? Outros de consultoria. E sempre que me perguntam, né? Eu gosto de fazer um vídeo para deixar gravado aí para todo mundo e ajudar outros que tenham dúvidas, né? Claro que a prioridade é para quem está lá no suporte ou está pagando, né? Então, assim, então tem o direito também à atenção, né? Então, os vídeos às vezes nascem através deles, certo? Então, e deixa o público para ajudar outros caras, caso tenham dúvidas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui, primeiro, eu vou fazer um rascunho aqui para você, baseado no que você me perguntou. Então, o que que você tem, certo? Ó, você tem um servidor, tá até lá na Hostu, certo? Aqui é o teu CGI, certo? Dentro da Hostu, você tem um banco de dados lá, ok? Então, você subiu um CGI lá para sua hospedagem, né? Colocou aqui o seu CGI está rodando nessa base de dados aqui local, certo? Por estar aqui, pela Hostu ser uma hospedagem compartilhada, você me perguntou se teria como o seu CGI acessar uma base de dados fora do ambiente da Hostu. Então vamos lá. Toda hospedagem compartilhada, ela usa 90% aí usa MySQL, certo? Então a porta geralmente é a 3306, certo? Do MySQL. As hospedagens que usarem PostgreSQL, né? Por exemplo, a Hostu usa PostgreSQL também. Ela tem os dois tipos de base de dados. Geralmente ela usa 5432, certo? 5432. E as SO, né, que são as libs, já estão dentro do servidor aqui, do CentOS, das hospedagens em si, né? Se quem tem lá só MySQL, só usa a porta 3306 e quem usa PostgreSQL, a 5432. A resposta sua eu vou fazer aqui na prática para você entender, para você ver, certo? Então aqui eu vou primeiro fazer isso aqui, mostrar funcionando isso aqui. Depois a gente vai ver se você consegue acessar uma base de dados externa, certo? Hoje a cachorrada ali tá meio pesada. Deixa eu ver se ele para. Então a gente vai ver se isso aqui consegue acessar externamente. Vamos fazer um teste. Não vou deixar você curioso aí. E a outra sua pergunta é se você pode usar arquivo .ini, né, dentro do seu servidor, né, para você configurar a base de dados, né? Então você pode ter xpto.ini, pode ser .ini, .cfg ou sem extensão, tudo funciona, beleza? Então aqui eu vou mostrar isso aqui na prática. Eu vou mostrar como eu construí o servidor, aquela coisa, porque você já sabe de qual é o seu teatro. Então estou aqui na minha Hostu, ó. Deixa eu até pegar aqui como base. Continuo naquele servidor mais básico, inclusive está perto já de expirar os créditos, tem que botar um dinheirinho aí para ver se eu consigo mais uns dias usando, né? Então, ó, estou no servidor mais básico que tem da Hostu, é um de 512 MB, 1 GHz de clock e 15 GB de disco, né? Então, é um servidor tá nos Estados Unidos, né? É o servidor mais básico que eu tenho, certo? Fui lá, criei um CGI, certo? Criei até um CGI no Lazarus, beleza? Para ficar mais rápido. Dei o nome de Rossi SRV. Fui lá, dei a permissão 755, certo? Salvei, beleza? Botei que a primeira vez que executar uma requisição com o banco de dados, ele vai usar o banco de dados default, né? Então aqui dentro da minha própria Hostu, eu criei um banco de dados, ó. Deixa ele abrir aqui, ó, dbtestes.my e usuário stestes.my, certo?
Botei lá aquele município, né? Município lá para a gente fazer um teste. Tem 5.000 municípios, dá para a gente fazer um testezinho bom. Certo? Então vem aqui, ó. Voltar para o meu arquivo, a pasta API, né? E vamos fazer o teste, né? Então, ó. https, né? // certo? magno.srv.br, né? /API, né? /host srv, certo? Ó, se eu der um enter, ele já me mostra aquele status, né? Ó, server online, host verso. Todo dia para eu atualizar o host, eu ainda não atualizei, ó. Já estou na 3.1.3. Mas eu vou atualizar, essa semana eu vou atualizar, vou mostrar a última versão lá, que é 3.1.4. Até mesmo para eu botar em teste aí no dia a dia. Então, ó, 3.1.3 é a versão que está lá compilada. Aí fui lá, criei um endpoint chamado, ó, /municípios, que ele devolve um JSON com 5.000 e poucos municípios, formato JSON. Então tá aqui, ó, JSON, aqui, certo? Eu vou até responder uma pergunta de um rapaz hoje que eles têm dúvida nisso aqui, porque o meu aqui ele mostra formatado, certo? Porque eu tenho um plugin, né? Uma extensão que faz a formatação, mas se você clicar no RAW, ó, ele vem aqui no formato string, certo? Ó, inclusive está no formato Unicode. Se você pegar aqui, ele vai estar no formato Unicode. Certo? Aí quando eu faço o passe, né, ele faz aquela formatação bonitinha, certo? Que a galera quer ver isso aqui bonito. Mas o tráfego é string. A extensão que faz isso. A mesma coisa no Postman. No Postman você tem lá ele bonitinho, formatado, né? Ó. Aqui, vou até abrir o Postman aqui. Ah, essa máquina eu não instalei o Postman ainda não. Que eu formatei essa máquina, não instalei o Postman. Tem que instalar ainda. Então, ó, mas ele mostra o lado RAW, né, e o lado formatar, beleza? Então tá aqui funcionando perfeitamente. Se eu voltar lá, ó, primeira resposta sua já vai estar aqui, ó. Vou fazer um recarregamento da página. Então ele criou, ó, tá aqui o meu IN, ó. Porque a primeira execução ele vai criar e vai fazer aquela configuração default, ó. Inclusive eu vou abrir aqui, ó. Tá aqui, ó. MySQL, localhost, porque é dentro do servidor, é localhost. Porta 3306, ó, dbtest, my/us/test e a senha que é Brasil 2023, certo? Então tá aqui, ó, configurado dinamicamente. Então se eu mudar aqui, por exemplo, botar aqui localhost x, ó, mudei o nome. Se eu salvar, certo? Ele vai salvar, salvou. Se eu vim aqui fazer um reload, ele vai dar erro, já deu erro. Por quê? Porque não existe local host X, ó, certo? Então você está vendo que eu estou usando aqui essa configuração dinamicamente. Aí vou salvar de novo, tirei o X, né? Deixa ele salvar. Ó, salvando, salvou. E vou fazer um refresh. Ele volta a buscar lá o JSON, 5.000 e poucos municípios e exibir aqui. Beleza? Ó, então, explicado para você que você pode usar IN sem nenhum problema, certo? Sabendo fazer, sabendo trabalhar, funciona perfeitamente. A outra pergunta sua foi se eu poderia acessar uma base de dados externa, né? Então aqui eu tenho, deixa eu até abrir aqui o meu Docker, de Docker, eu acho que está aberto, cadê Docker, Database, né? Deixa eu abrir aqui o meu Docker. Certo? Docker ps-a, né? Então tá aqui, ó, tá meu Docker rodando, ó. São dois containers, né? Um com admin, né? Que é o para acessar o banco de dados, né? Eu tenho um PostgreSQL 16.0 e um MySQL 5.7. Então tenho duas bases de dados aqui, certo? Então você já pensou se eu quisesse acessar essa base de dados que está no Docker aqui na minha máquina? Será que funciona? Sim. Vamos fazer um teste. Primeiramente, galera, ó, para que isso funcione, você tem que conhecer infraestrutura, certo? Vamos voltar aqui para o nosso desenho de novo, ó. Vamos limpar aqui, né? Ó, vou botar novo, não salvar. Então, ó,
toda a estrutura de uma internet, assim, maioria, né? Você tem um roteador da operadora, certo? A operadora te fornece que a gente chama de IP público, que ela chega aqui no teu roteador, o IP público, certo? Aqui faz o roteamento, que a gente chama de NAT, né? E te devolve um IP privado aqui. Vamos supor aqui, ó. São várias portas, várias IP, que geralmente às vezes aqui chega um IP público, né? E aqui sai um IP privado, que é o 92, o 68 ou 10 ponto alguma coisa. Enfim, a mais comum é 192, 68, 0 alguma coisa, certo? Então é isso que faz. Às vezes você bota outro roteador aqui, tal. Então lembre-se sempre, tudo que está atrás de um NAT, certo? Quando ele sai para a tua rede externa, ele sai o IP público, né? Ele publica lá, faz o IP público, ó. Esse cara aqui que vai ser, e não o IP dessa máquina, certo? Então, se eu sei disso, o que eu tenho que fazer? Vou pegar minha máquina aqui, vamos supor essa máquina aqui, dentro dela tem um Docker já. Então, essa minha máquina aqui, o IP dela, vamos supor, é o 1010. Toda a minha máquina aqui é o IP 10, 192, 168, 1010. Então, primeiro, eu tenho que descobrir o IP público, certo? Lá no meu site, eu vou apontar para o meu IP público, certo? No meu roteador aqui, eu vou fazer uma liberação de porta, um roteamento de porta, né? Vou dizer que vier para a porta 3306 da porta pública, né? Da porta WAN, vou direcionar para a máquina específica na porta 3306 também, certo? Então eu já fiz isso. Então, primeiramente, eu vou pegar aqui o meu IP público. Como é fácil, ó. Meu IP. Só você botar isso na internet, vocês vão. Ó, qual é o meu IP? Então vocês vão ver aqui, ó. O meu IP público é esse, ó, 177.191.4465. Então, se esse IP público aqui, meu, certo? Ele tá chegando aqui, ó. Vai chegar aqui, certo? Minha rede, internamente, ele faz o NAT para 192.168.10.0/24, que é minha rede interna, certo? Então, eu vou dizer, quando chegar nesse IP público, vou fazer o roteamento para minha máquina 10.10, certo? Então, vou primeiramente configurar aqui o meu IP, lá no meu roteador. Vou dar um copiar. Vou abrir aqui, ó. O meu server não vai ser mais localhost. Vou botar o IP, ó. 177.91.4495 na porta 3306. O banco de dados não é DB teste, né? É só underline mais. É só DB teste, né? O usuário aqui já muda, né? É root, ó. Root e a senha root, certo? Aqui do minha máquina. Salvei, ó. Como eu não fiz o redirecionamento da porta, ele não é para funcionar. Então, se eu vim aqui e dar um refresh, ele vai tentar conectar, vai tentar e não vai conseguir. Tem que dar erro, certo? Que ele está saindo lá da host2 para chegar aqui na minha máquina para acessar meu Docker, certo? Para acessar meu Docker do MySQL, certo? Então, ele vai tentar, ó, já deu erro, ó, connect timeout. Certo? Agora, eu vou lá no meu roteador. Aqui eu uso MikroTik, galera. MikroTik. Certo? Então, ó, eu tenho aqui uma rota, uma regra do meu firewall. Eu digo DSTNAT, protocolo TCP, a porta 3306, o que entrar na minha rede, na porta WAN, que é da minha internet, vai fazer um DSTNAT, um roteamento de porta para o IP da minha máquina, 192.168.10.10 na porta 3306. Beleza? Então, show de bola. Aí eu vou aqui habilitar essa regra. Habilitei, que agora está funcionando. Certo? Agora, se eu for lá de novo, dar um refresh, ele vai ter que mostrar aqui, ó, foi buscar. Ele está vindo da host2 lá dos Estados Unidos, vim buscar a base de dados aqui na minha máquina. Ó, tanto é que eu vou parar aqui o meu Docker agora, ó. Docker Compose
down, né? Então, ó, estopei meus containers, parei. Se eu fizer um refresh agora, ele vai dar erro, meu Docker está parado. Inclusive ele veio até minha máquina quem está o servidor de MySQL é o meu Docker, né? Então ele vai e acessa o Docker. Então aqui agora ele vai dar erro, connection timeout. Aí eu vou startar meu Docker de novo, Docker compose app-d, né? Então o servidor, ó, Docker ps-a, tá aí, o servidor tá ativo, tá rodando, ó, 7 segundos, tá app, né? 7 segundos, certo? Se eu der um refresh agora, ele vai buscar aqui na minha máquina, certo? Ele tem que agora ir lá buscar e tá aí, ó, buscando, né? Gostou, né? Todo coisadão. Então funciona. Vamos para o outro, ó. Aqui, vou voltar, ó. Vou aqui na minha base de dados, ó, banco de dados. Eu só tenho aqui, ó, o banco de dados MySQL. Só que a Host2 ela trabalha com MySQL e PostgreSQL. Então ela trabalha com os dois. Vamos ver se ela roda um PostgreSQL, né? Então, ó, vou aqui na minha API, certo? Vou configurar aquele mesmo in, ó. Vou dizer que agora ó, o meu provider PostgreSQL, certo? É o nome do meu provider, o IP. A porta agora é 5432, DB test também. Agora o usuário e senha é Postgres, né? Postgres. Ok? Salvar. Ele tem que dar erro agora, primeiro, porque eu não liberei o meu PostgreSQL ainda. Ó. Então, se eu vim aqui, ele tem que dar erro de timeout, certo? Ó. Erro de timeout. Deixa ele fazer, até estourar o erro. Ó, estourou, timeout. Vou lá no meu roteador, eu tenho uma regra para o PostgreSQL. Ó. Então, aqui na minha regra do PostgreSQL, eu estou dizendo, ó, DSTNAT, protocolo TCP, o que vier na porta 5432 de entrada na minha porta WAN, que é a porta da minha internet, ele vai fazer um DSTNAT, quer dizer, um destination, né, para minha máquina usando a porta 5432, ok? Vou habilitar agora, habilitei o meu firewall, porque isso aqui é um MikroTik, eu uso o MikroTik, certo? E vamos ver o que é que acontece agora, se ele consegue buscar PostgreSQL na minha máquina. Tá aí, buscando PostgreSQL. Então eu consigo trabalhar tanto com PostgreSQL como MySQL externo. Eu dei um exemplo aqui usando minha máquina, mas você pode criar qualquer outro servidor fora. Então, ó, o hospedeiro, aqui, ó, vou até voltar. O hospedeiro em si é o Host2. A base de dados é aqui o meu Docker, certo? Docker na minha máquina. Fiz o redirecionamento de porta. Como eu utilizo MikroTik, né? Fiz a minha regra, mas isso aqui não é porque seja MikroTik, vocês podem fazer o redirecionamento de porta em qualquer roteador, certo? E tá aí funcionando. Se eu vim aqui, ó, banco de dados, ó, inclusive eu vou deletar esse MySQL aqui, ó. Você pode achar, eu vou excluir, ó, confirmei. Agora eu não tenho nenhum banco de dados aqui na minha hospedagem. Vai deixar de funcionar aqui? De jeito nenhum. Vai continuar funcionando. Ó, tá aí, funcionando perfeitamente, certo? Então, consigo acessar. Vou voltar agora pro MySQL. Ó. Como eu excluí MySQL, vou lá na minha API, né? Eu vou voltar agora a fazer o de novo. Ó. Vem aqui no meu INI, configurar, ó. Vou dizer que não é mais PostgreSQL, vai ser, ó, MySQL, né? O IP do meu público da minha internet, a porta 3306, DB testes, usuário root, né? Root,
e Postgre root, né? Aqui, usuário e senha root. Pronto, mudei para o MySQL. Salvar. Salvando o INI, né? E se eu for lá, vai continuar funcionando do mesmo jeito, certo? Estou usando aqui o meu Docker. Aí, ó, funcionou. Se eu vim aqui no meu Docker e parar o Docker, tá aqui, up e down, né? Estopei o meu Docker, meu serviço de banco de dados. Se eu fizer um refresh agora, ele vai dar erro de timeout, né? Ele está tentando vir buscar aqui no meu servidor um banco de dados na minha máquina, né? Lá da Host2 dos Estados Unidos, buscar aqui minha máquina e vai dar erro de timeout, beleza? Se eu startar o Docker agora, up-d, startou, né? Recriou. Se eu fizer um refresh, vai voltar a funcionar normalmente, certo? Tá aí, ó, funcionou. Então, sua pergunta, né? Funciona se eu utilizar INI no servidor Host2, hospedagem compartilhada? Funciona. Pode ser na Host2, na HostGate, qualquer um, funciona. Se eu usar aqui banco de dados fora da hospedagem, funciona. Desde que você use a mesma porta que está liberada local. Se está o Firebird 3306, você tem que botar 3306, certo? Se for 5432 para Postgre. Então, Host2 consigo acessar banco de dados fora. Não é obrigado eu estar. Inclusive, ó, o banco de dados que tem aqui do Postgre é o 9.2. No meu Docker, né? Ó, eu estou usando o Postgre 16, ó, 16.0. Então funciona, 100% funcional. Então você entendendo a mecânica, como a engrenagem roda, fica fácil de você fazer. Roteamento, direcionamento de porta, depende da infraestrutura, não depende de host, não depende, não, tudo é infraestrutura. Então você tem que conhecer um pouquinho dos dois. Se você não conhece, você pode procurar um profissional de rede para fazer a liberação para você, que vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então você pode usar um Host2, pode usar o HostGate, ou comprar um serviço de banco de dados fora da hospedagem por uma segurança maior, né? Porque a base de dados das hospedagens são compartilhadas, né? Então você pode usar um banco de dados exclusivo seu em outro serviço, certo? E usa a hospedagem para fazer só a hospedagem do binário, né? Para fazer aquele elo funcionar, beleza? Gostou, né? Então, dúvida respondida, sabendo fazer, funciona muito bem. ROS aí, a simplicidade de subir um servidor ROS é muito simples, de configurar é muito simples, é top. Vale a pena aí você investir, vale a pena aí você estudar um pouquinho mais e dominar, certo? Você se destaca. Conhecimento, cara, é o único bem que a gente leva quando parte dessa vida. O resto a gente só leva terra na cara, não leva mais nada. Mas ao que você aprendeu, você leva com você. Beleza? Então, respondido. Qualquer dúvida, tamo junto aí. Só nos procurar, como você já procura. Você tem um serviço pago comigo, então mantenha esse serviço. Então, a prioridade sempre são vocês que têm o serviço pago comigo. Beleza? Faça esses vídeos aqui para dar um apoio a outras pessoas aí e divulgar também meu trabalho, né? Valeu, galera. Meu muito obrigado e até a próxima.